Aí, bem-vindos ao canal Peixe Grande, esse canal maravilhoso. Esse canal que é um oceano de possibilidades e que está sempre trazendo muita gente diferente e assuntos diferentes. Depois a gente tá com o Akil, né, Peixão? Na semana passada, estamos com Luiz Humberto França hoje. Ele que é o jornalista. E será que a gente passa uma vergonha hoje? Porque... Subiu o sarrafo. É, porque o cara tem muitos anos de experiência, né não? Se o português dele for bom, ele vai sair daqui chateado. Vai, porque o Peixão não ajuda muito, não. Mas aqui tá tudo em casa, tudo informal. É um prazer estar aqui com vocês, uma alegria estar acompanhando de perto esse trabalho que a gente admira já de longo tempo. Desejo um sucesso para vocês nessa jornada aí. Valeu, muito obrigado. Só falar do nosso patrocinador Master, por enquanto, né, Peixão? Ô, caneca ficou do lado da cama. Eu acordava e falei assim, não é possível. Sou eu, ué. Cari Canecas. Nosso convidado já tá com a dele. Nosso convidado já tá recebendo a dele aqui agora. Ficou muito bom, viu? Parabéns. Simpatia. Não, demais, cara. O Cari Canecas Araxá? @ Cari Canecas Araxá, né? Vocês podem acompanhar aí embaixo o site, o Instagram deles aí e também o telefone para você fazer o orçamento direto com eles lá. Trabalho muito bacana, diferente, você não sabe o que dá de presente nos momentos de dar presente. Mano, se você tiver com vontade, fala, não, vou presentear, mas se quiser mandar com o nosso rosto, pode também, não pode? Pode, aí o nosso rosto aí, agora que nós somos mais caro, famosos, né? Tem que ser mais caro. Daí é mais caro. Tem que ser personalizado. Então ajuda. Então é isso. Muito obrigado, Cari Canecas, mais uma vez lá com o Fernando, dando lá, esse apoio. Comprando lá, vocês ajudam a gente e eles. É isso aí. É isso aí. Vou agradecer ao moço mais uma vez, trabalhando junto com a Vida e Propaganda aí. Junto não, né? Cada um na sua, mas cada um apoiando a gente como pode nas artes aí, nas nossas divulgações, né? Então é importante a gente falar deles também. E acho que só. Não? Beleza. No próximo que vai ter mais patrocinadores, a gente vai conversando. É isso aí. Luiz Humberto, França, já vi o pessoal chamando você de Francinha. Fica à vontade. Aí você pode chamar de França, de Humberto, de Luiz, de trás para frente, de frente para trás. Você Então, tá certo. Fica à vontade. Ô, França, achei muito legal, assim, quando a gente cogitou o seu nome, né, para estar aqui com a gente, mandei para os meninos e tal. Falei, pô, ele é lá do programa Contraponto, que é um programa que traz muitos convidados e assuntos, assim, de momento, aquele negócio que tá bombando no momento. E falei, pô, e a gente tá no mesmo, na mesma onda, no mesmo tempo, mas um pouco diferente, né? Então, atiçou a nossa curiosidade aí de quem é o França, né, que já tem mais de 30 anos de carreira aí no jornalismo, né, e para contar um pouco pra gente aí dos seus, e você é escritor também, então, dos seus livros, do seu tempo na TV, a gente quer destrinchar um pouco mais o França aí. Maravilha, é verdade, os cabelos brancos, né, a geada brotou, não deixa negar o passado de 30 anos só de profissão, né? Sim. Então, a minha carreira comecei praticamente foi em TV, né? 20 anos na TV Globo, trabalhando na integração em Uberaba, em Araxá, em Divinópolis, onde eu ocupei todos os cargos possíveis. Bom, né? Pude exercitar essa função de produção, edição, editor-chefe, né? Gerente. Então, foi um trabalho que eu me realizei, né? Quando eu saí, eu falei, não, aqui eu já tinha feito tudo que eu precisava fazer, aprender tudo que precisava aprender e passar alguma coisa também. Passava aqui os nomezinhos e aparecia seu nome lá. Parecia, aquela lista lá de quem faz, mas não aparece. Então, TV é muito isso, né? TV é muito todo, né? Muita gente trabalhando, igual aqui também, no YouTube. É muita gente o Luquinha Pato hoje, que tá na nossa produção sozinho. Hoje perdemos dois pesos pesados aí. Dois pesos pesados. Isso aí, você dá conta, Pato, você é fera. Todo mundo se unindo para fazer, né? Sim. A notícia chegar. Então, essa área, tem muita experiência nessa área também. Eu trabalhei em jornal impresso, rádio, né? Mas aqui na região mesmo, só. A rádio eu trabalhei aqui em Araxá, na Rádio Cidade, na Jovem Pan. E jornais trabalhei aqui também. Então, a experiência nessa área até chegar agora, depois que eu saí da Jovem Pan, tem uns 2 anos,
eu optei por esse programa, que é o Alan, né, do estúdio ia chamando, vamos fazer algo e tal, aí Por topei acaso parar. nós gravamos também no estúdio do Alan, mas Isso. é no de baixo. Você Exatamente. tá lá no de cima. E aí nasceu o Contraponto, que tem essa ideia de toda quarta-feira à noite falar um pouquinho do que está acontecendo no momento e de forma aprofundada, né? Debatendo o assunto na mesa redonda, conversando com as pessoas para entender melhor o que está acontecendo e ter especialistas para ter um ponto de vista mais aprofundado, detalhado do assunto, né? Gente que entende do assunto falando daquele assunto. A gente aborda de tudo um pouco, né? De política, a gente fala de cidade, a gente fala de literatura, e por aí vai. Eu também sou presidente da Academia Araxaense de Letras. Sim, importante. Esqueci de comentar. Aí, Ponto importantíssimo. O que é a Que a academia? gente nunca vai fazer parte. Provavelmente. Boa. Provavelmente. Boa. O que é a academia? A Academia Brasileira de Letras, a Academia Araxaense de Letras. Qual é a representação dessa instituição? Ela é uma associação, né, cultural que segue o modelo francês, das academias francesas, são 40 cadeiras. Hoje nós temos pouco mais de 20 cadeiras ocupadas. Estamos sempre no processo de renovação, né? Essa semana mesmo a gente vai definir a entrada de mais 3 pessoas. Então é uma academia muito dinâmica, muito eclética, diversificada. Isso é que é o gostoso, né? Você tem diversidade de pensamento lá dentro. Sim. Você tem gente de todas as faixas etárias. E isso é que compõe a academia, né? E a minha proposta como presidente é que essa academia só apareça, né, mais, né, dentro do que já fazia, mostrar a cara, envolver mais com a comunidade e dentro do que puder nesse sentido, prestar serviço também, né, dentro do seu papel de associação. Entendi. Não, veio uma lembrança aqui, lá em Belo Horizonte, na Rua da Bahia, que é onde que é a Academia Mineira, Academia né? Mineira. Não, o prédio lá é muito bacana. O prédio lá é metade antigo e metade moderno, sabe? Eu não sabia disso, não. Não, Que bacana. massa. Você já deve ter ido lá, com Academia certeza. Mineira de Letras hoje é presidida pelo Rodrigo Faria, né, e a gente está com um processo de criação de uma entidade voltada para o interior. Esse processo nasceu durante um evento que eu fiz, umas lives, que eu conversei com várias academias e dali surgiu essa ideia. A gente está com hoje quase 15 academias, sim, criando uma academia que fale mais com as academias do interior, uma federação, né, uma associação. Porque hoje a federação do Estado ela não conversa muito com o interior, né? As academias não têm muito espaço, né? Então a gente quer, talvez se der certo esse projeto, criar essa federação das academias do interior. Legal. Tem que ir evoluindo, né? Porque às vezes fala, nossa, academia Araxaense, dá uma ideia de ser tão arcaico, né? E às vezes está tão distante de alguém estar lá verdade, dentro. não, levar a palavra, né? Levar o que é a instituição, Exato. o que ela faz e principalmente que tem a ver com cultura, né? Que é uma coisa que é importante para... Porque você fala academia, tá um distanciamento, né? Coloca num pedestal, né? Então não é isso. A academia tem que estar próximo da comunidade, né? Fazendo atividades, estimulando a literatura regional, incentivando a formação de novos escritores, de novos leitores. Então esse é o papel que a gente tem que exercer e exercitar no dia a dia na academia, né? E aí, a gente, assim, comecei pelo Contraponto, mas queria saber um pouco da sua... Esse começo aí, né? Teve a integração. Da infância até a faculdade aí, já sabia que ia estar com a cara na tela, com a voz na rádio, enfim. Tem cara de jogador de futebol. Hein? Jogo nada, cara, jogo nada. Família tem bom jogador, mas eu não jogo nada. Mas assim, nunca pensei em ser, não. O jornalismo foi por acaso. Entendi. Fazia contabilidade aqui, um amigo estava terminando o curso, um amigo falou, vamos fazer vestibular? Vamos. Chegamos lá, o que mais simpatizei assim era o jornalismo, passei, e a partir daí levei a sério, gostei. Entendi. E começou. Mas aí não tinha aqueles toques ali na infância que falou, pô, quero falar, quero estar na frente, não. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu sempre fui muito tímido, muito reservado. Mas a profissão, né, o exercício até da televisão, da gerência, né, isso me forçou a deixar a timidez de lado. Eu não podia me dar o direito de ser tímido, né? Então eu comecei a dar palestra, né? Depois que eu comecei a lançar os livros, o primeiro livro eu fiz palestra em 7 universidades do interior, falando de telejornalismo, né? Então a partir daí a gente começou, mas sempre gostei de ler muito, né? Então esse fato de ler muito quando era menor, na infância, talvez tenha me estimulado a ser escritor, né?
Entendi. Esse primeiro livro, ele é sobre o quê? Ele chama Telejornalismo no Interior. Meu primeiro livro eu queria fazer um infantil. Aí o cara, o editor amigo meu lá de Divinópolis, o Jober, falou: não, cara, você tem uma bagagem tão grande de TV, fala disso aí que você conhece. Então fizemos um livro, juntando tudo, que é o aprendizado todo, nesse tempo todo de TV, e telejornalismo no interior, arte de fazer mais com menos. E com esse livro eu percorri várias faculdades de jornalismo, trocando ideia com os alunos, foi muito bacana. Entendi. Ele me abriu as portas, né? Você está precisando ler, que a gente está fazendo mais com menos aqui, né? É verdade. Estamos fazendo mais na prática, no interior. Né? E aí depois o segundo livro? O segundo livro eu já foi meu regresso para Araxá, eu fiz Araxá 150 anos. Então, mas isso Uberaba, formou Uberaba. Eu formei em Uberaba, vim para cá, comecei a trabalhar em jornal, fui para a rádio eu fui para a TV. Depois de 20 anos de TV, aí saiu o eu livro. saí e comecei a dedicar mais à literatura. Entendi. E aí comecei, depois desse primeiro livro de telejornalismo, veio o segundo, que é o de Araxá 150 anos. O foco em Araxá, total. Foi uma homenagem à cidade. Depois o terceiro foi o colecionador de história. Né? Esse eu acho que eu vi lá na... Não patrocina a gente, não, eu vou dar uma canjinha. Lá na tribo. Lá na tribo? Isso, exatamente. Tem o livro lá, eu já fui ele sem saber. Ó. É um livro como é feito de lei de incentivo, a gente tem a distribuição para vários lugares, escolas, né? Então foi um trabalho bacana isso. Depois o outro veio o colecionador de histórias. Esse foi um grande barato fazer, porque ele reúne projetos curiosos no mundo inteiro. Projetos bem interessantes. Você pega, por exemplo, um cara em São Paulo que vai para uma praça cortar cabelo, um cabeleireiro, só que em troca, ele corta de graça, mas em troca a pessoa tem que contar a história de vida dela. Então esse cara vai absorvendo muita coisa. Tem em Lisboa, por exemplo, tem uma mulher, uma arquiteta, que juntou idosos acima de 65 e criou um projeto que chama Lata 65, que os velhinhos fazem uma oficina antes, depois vão para a rua grafitar. Então são curiosidades espalhadas pelo mundo inteiro. Tem um cara em BH que vai para a praça escrever carta para as pessoas, né? Igual que o Filme Central do Brasil. Então é por aí, esse livro conta bem isso. Depois veio esse aqui, que é o Araxá em Detalhes, né? Que esse é o mais recente. É o único dos 4 que está disponível, o resto já não existe mais, já esgotou tudo. Que bacana. Então esse aqui eu trouxe para vocês, é um livro que fala de Araxá. Ganhamos um livro, o que é muito importante para que a gente aprimore o nosso português, né, Peixão? Sim. Vai ver que a partir do próximo episódio não pode errar mais. Você quer entrar na academia, agora você tem que ficar afiado. Então, você vê que a academia nós não gosta muito, né? Às vezes é de letras. Deixa aí pra galera ficar de olho. Esse daí encontra pra venda hoje. Encontra na Livraria Nobel. E a vantagem desse livro é o que a gente... É um chamamento para o araxaense, que a gente passa na porta de tantas coisas aí bonita na correria e não vê nada, né? Então, agora que a gente está tendo um pouquinho mais de tempo, vamos observar as coisas boas que a cidade tem, né? Lá na Nobel, procura lá, um abraço para Thalita. Thalita, nossa parceirona. Patrocina nós, Thalita. Tá pegando no laço. Tá feio. Mas... bacana, não, bacana demais, porque assim, eu não tenho tanto hábito da leitura. É uma coisa que, assim, como que... Aí o pessoal sempre pergunta, como que você formou, né? Li pra caramba. Mas eu acho muito bacana esse foco em Araxá, né? Que você tem nesse livro, teve no outro. Isso Exato. É muito bacana, porque... Você não encontra muita história de Araxá. Assim, talvez na internet, aí você não sabe até que ponto é verdade. Exatamente. Né, e isso você deve ter feito muito estudo, deve ter conversado com muita gente. Como que foi? Falar de Araxá, né? Porque esses dois livros, o primeiro marcou mais a minha volta para Araxá, né? Que eu morei muito tempo fora. Então, era uma declaração de amor à cidade quando ela completava 150 anos. Essa aqui já é uma imersão em algumas coisas que as pessoas não veem. Legal. E a ideia é justamente essa, né? De buscar um Araxá que todo mundo sabe que existe, mas ninguém vê, né? Quantas vezes você já parou na porta do museu para ver aquele detalhe, assim, daquela luz, aquela coisa assim, ou entrou, e o pessoal não vai em museu, né? Deveria ir. Né? É verdade, o turismo realmente... Em Araxá o turismo já não é tão forte de fora, vamos ser sinceros, né?
Não Já existe, foi, né? né? Já Já foi foi. mais. E de dentro da cidade, então, a gente mesmo. Mas eu fui no museu esses dias. E aí? A Fefe teve um trabalho de escola, que é a minha sobrinha, e ela tinha que gravar um vídeo dentro do museu. Aí a gente chegou, nem sabia que o museu aqui, tipo assim, tinha disponibilidade de alguém lá ir passeando com você e contando a história. Nem sabia como que funcionava o Não, museu. não, né? eu sabia. Eu também não tenho noção, É porque, não. tipo assim, a última notícia que eu tinha é que o museu tava fechado para reforma. Eu não sabia que ele tava reaberto. Aí beleza, roletamos tudo lá, a Fefe gostou até. Que E é muito bacana. bom. É muito bacana. E Tem ter muita esse coisa interessante. contato Não, tem criança coisas- que eu não tive, por Não, e exemplo. tem coisa lá dentro que eu não imaginava que tinha aqui, né? Tipo assim, Da um história, vestido da Dona Beija, a cama lá, tudo certinho. Tem muita coisa bonita, né? Legal. Eu tô com minha máscara aqui, estragando meu... Hein? Mas me conta aqui Estraga essa no parte traje. da integração. Você chegou a ser repórter, Verdade. alguma coisa? Ou só dirigiu? Comecei na pauta, né, na produção, que é quem prepara as pautas para os repórteres ir para campo. Depois eu fui para edição, depois edição de programa, né, edição de MGTV, primeira edição, segunda edição. Depois edição de programa especial, que foi o Ambiente Rural, que a gente implantou. E depois a gerência, né. Reportagem já fui algumas vezes, né. Às vezes algum plantão dava algum problema de não tinha repórter, a gente quebrava o galho, mas nunca foi Aham. em TV a minha praia, não. Rádio eu já fiz reportagem há muito tempo, né? Então, assim, foi essa bagagem muito boa. TV é um aprendizado enorme, né? De trabalho de equipe, onde todo mundo ali batalhando e realmente é aqueles poucos que aparecem, mas é um universo, uma multidão por trás o ali. Rafael Rios contou pra gente um pouquinho dessa fase, você trabalhou com ele, né? Trabalhamos juntos, o Rafael foi o repórter, ele, Rafael foi nosso César, da minha segundo época. convidado. Rafael além de ser um repórter, né? Foi um repórter muito bom, está sendo um político bacana, né? Sim. E é uma pessoa maravilhosa, um amigo que a gente tem até hoje, a gente respeita muito ele, a Vanessa, né? Um casal muito bacana que a Sim. gente acompanha desde quando fazia faculdade, a gente se encontrava em Uberaba, Sim. assim, não era a mesma época, mas eu já morava em Uberaba, então sempre tive um convívio muito bacana com ele. Legal. Hein? Mas conta pra gente aí dos perrengues de trás das câmeras, que a gente vê só o que aparece, né? Perrengues, é o que não falta, filho. Então, contam aí pra nós aí. conta Igual o alguma Rafael Rios contou pra gente aqui de fazer uma entrevista com alguém e a pergunta que ele fazia, quem tava pra responder já respondia cortando ele e às vezes gravava de novo pra pegar mais tranquilo a Exato. resposta. A TV tem isso, né? Você às vezes faz um material enorme para você usar um pedacinho pequeno, um minuto, né? Sim. Então, assim, o que acontece, às vezes você grava com o entrevistado fala muito, né? Aí você grava 5 minutos, você vai usar 30 segundos da fala dele. E o cara, às vezes, não acha bom, né? Aham. E nunca o pedaço que você selecionou, que você editou, é aquele que ele gostaria que saísse, né? Sim. Então é sempre isso. Mas um fato interessante de bastidor que aconteceu foi em Divinópolis, uma vez que a Glória Maria foi lá fazer uma matéria com o Milton Nascimento. O Milton está sendo coroado rei do Congado, em plena praça, cheio de gente. E na hora que a Glória Maria apareceu no palco, ninguém queria saber de Milton Nascimento, não. Começou um povo a correr atrás dela, mas foi uma loucura. E assim, não tinha como ela chegar no carro. A sorte com o hotel que ela estava era 2 ruas para baixo. Então ela desceu do palco e foi correndo. Descendo uma rua, assim, uma ladeira, aquele povão atrás dela. Imagina a Glória Maria. Nossa! Povão atrás dela. Glória, Glória, Glória. E ela sumindo na ladeira, descendo a ladeira, ela correndo, ela estava beleza. Ela já passou muito perrengue, né? Que a gente vê da história da carreira dela, sempre vários perrengues. Mas ela esvaziou o evento do Milton Nascimento, que ninguém queria saber dele, não. Queria saber dela. E nisso você estava ali na direção, em alguma coisa? Eu estava acompanhando, né? Eu estava na gerência, né? Então eu fui lá acompanhar, dar um suporte para ela, fui no hotel, tudo. A gente tem esse costume de receber as pessoas da rede, né? Dar uma ajuda, ver se precisa de alguma coisa, se quer ir em algum lugar. Então a gente faz esse social. E no dia eu fui com ela lá. Então você tem contato. Assim, eu ia falar, nesse meio tempo você conheceu muita gente aí da TV famosa que tá com a cara aí. Já falou boa noite pro William Bonner? Fala, boa noite. Não, mas já sentei na bancada. Não, só não. Viu? Eu já fiz um intercâmbio na Globo de São Paulo, cobri férias lá durante um mês, no Rio também, Belo Horizonte. Então a gente tem a oportunidade de conhecer muita gente dessa área, né? Tem muita gente boa.
Mas tem muita gente que não vale nada. Igual qualquer lugar. Qualquer né? lugar. Isso Igual qualquer lugar. não é só do meio. Né? Não, que bacana. E é uma briga danada para chegar no Jornal Nacional ou não? Ah, Assim, é uma o briga, sonho né? de qualquer repórter? Eu acho que é da maioria, viu? Mas assim, é uma pretensão, né? Você querer aparecer em rede, fazer matéria para rede, todo repórter quer isso, né? E é um espaço muito nobre, né? Você concorre com notícias internacionais, é um espaço que você tem muita visibilidade, né? Sim. Então é um repórter que não quer, né? Aham. Eu quero falar um pouquinho mais do programa Contraponto, que é realmente o atual, né? Que é o que quem está assistindo a gente agora corre lá no programa Contraponto, no YouTube também. Mas tem outras mais coisas que você trabalha também aí. O Sempre o Papo. Uhum. Você estava... Eu vi alguns que você está, tipo assim, não é presidindo, apresentando, né? Mediano. Você está sempre presente no Sempre o Papo. O que é o projeto Sempre o Papo? O projeto Sempre um Papo ele foi o embrião do Free Araxá, né? Ele começou há mais de 10 anos, sendo feito em Araxá, e isso mostrou o potencial que a cidade tinha, né? Pela leitura, pela cultura. E a partir daí, num contato do Afonso Borges, que é o gestor e criador do projeto, com, na época, o Gilberto, que estava na CBMN, eles entraram num acordo e começou o Free Araxá aí. Eu sou curador do Free Araxá, curador local, né? Uma pessoa que faz a curadoria, que define quem vai participar, né? Os temas, Bacana, e ajuda na organização também. Mais uma organização que te dá a oportunidade de conhecer muita gente foda, né? É um Muita trabalho gente fantástico. grande, né? Trabalho fantástico. O Free Araxá vai fazer 10 anos esse ano, né? Não, e o escritor ainda, velho. Tá nesse meio, é um presente. é, Isso é um é. presente. Você tá ali podendo... Então sempre o papo virou o Free Araxá. É, Mas sempre- ele continua hoje como um quadro ali dentro. Ele continua como um programa, hoje existe em BH, né, em Itabira, acho que semanal. E aqui em Araxá ele teve uma pausa, e pode ser que volte ano que vem. Né? tá. E a gente fazia mediação, ajudava na curadoria também para definir os convidados, e sempre na parceria ali com o Afonso, que é a pessoa que sempre voltada para essa área de cultura em Araxá, sempre foi um incentivador muito grande. Né? Araxá hoje deu um salto de 10 anos para cá muito grande no número de escritores, de leitores. Né? Isso foi muito graças a esse trabalho do Frei Araxá, do Afonso. Então, o Free Araxá a gente aproveita muito que vem comida de fora, vem bebida, e assim, vem muita coisa, né, de fora, assim, dessa parte, e ao mesmo tempo traz muita coisa da cultura. Eu não esqueço de O foco é esse, né? o foco é esse. Você precisa ler mais. E aí, depois que foi no Barreira, esses últimos anos, sensacional, né? A estrutura. A última vez que a biblioteca ficou bonita, viu? A biblioteca, e teve também o busão, não sei se era o busão, o caminhão, não lembro, mas tinha um cinema lá dentro. Ah, sim, E da aí UFMG. passava uma história do Antônio Conselheiro. Acho que não era. lembro. Mas muito bacana, assim, né? A história do Brasil, de uma forma geral, em tudo, né? E tudo que você olha, assim. A estrutura do FLI é uma coisa completa. É uma experiência completa, né? Nem a gente parece falando de Araxá, cultura. né? E a gente tá com saudade de que ele seja presencial de novo, né? Aham. Sim. Mas o que só deve acontecer talvez no ano que vem, né? Qual que é o mês que acontece o FLI? Ele não tem o mês certo, né? Normalmente. É mais Não, frio, é a época mais fria. A previsão ali. é que seja agora em novembro, né? A gente está caminhando para tentar fechar em novembro. Os últimos foi junho, julho. Sempre foi ali, junho, né? Aqui, quando Mas era- esse vai ser a distância novamente? Ou Vai ser- tá acima do muro ainda? vai ser totalmente virtual. É virtual. É. A gente não quer correr risco ainda não. Sim, Certo. mas pro ano que vem Ano que vem, sim. mais tranquilo. Ah, não, esse tem já pode acabar, não pode não? Mas a responsabilidade é muito grande. Né? A responsabilidade de quem tá fazendo, né? De Você trazer. tem um caso registrado lá, isso dá uma propaganda negativa muito pesada, né? Para a organização do evento. Então é um risco que os organizadores preferem não correr. De fazer híbrido, vamos fazer um pouquinho. O negócio é o que você pode exigir, né? Não tem como você segurar muitas pontas, né? Mas eu acho que já pode todo mundo voltar pro serviço mesmo. Festa. Tranquilo. Aqui em Araxá, eu vi hoje no Rafael Rios lá, ó, 98% da
população adulta tá vacinada. É verdade, é verdade. Não, então, nesse Mas tempo. aí Mas o negócio que é o risco que ele tá falando é o risco de hoje, de se produzir hoje pro futuro, né? Tipo assim, segura. Entendi. Não dá... Com medo de vai que chega lá e explodir outra onda. E o fato de estar vacinado é ótimo, você está imunizado, mas não garante que você não vai pegar. Exatamente. Então, nem você estando vacinado. Isso. Por isso tem que ter Exatamente. cuidado, gente. Então, todo cuidado é pouco nessa questão. Show. E outra coisa também que eu tava vendo, o que foi esse último papo seu com o Tom Grafite, que foi um convidado nosso aqui, né? Fera demais, sensacional o trabalho dele, e o Rafael Nolli, Que isso. né? Que é um convidado nosso, que em algum momento a gente vai conseguir trazer ele também. Ajeitar a agenda. Pode agendar, porque é um cara fantástico, um cara que é referência aí pra gente. Esse foi na Rede Minas. Esse foi na Rede Minas, né? Foi sempre um papo que nós fizemos. Por isso que eu perguntei. E foi replicado agora há pouco tempo na Rede Minas. Com aquelas duas feras, né? O Tom e o Rafael. Precisando de mediador, só levantar a bola e deixar. É gente boa demais. Então, e aí, o que era o foco, o objetivo desse último, sempre o papo com eles aí? Esse foi específico de um livro que eu estava lançando. Eles fizeram, acho que pela lei Aldir Blanc, e conseguiram fazer um livro infantil, uma parceria muito bacana, com o texto do Rafael e as ilustrações do Tom. Então o livro ficou muito bacana e a gente estava conversando sobre o livro, falando também do livro aqui. Não é? Falamos também do trabalho individual de cada um, né? O trabalho também, individual do Tom, no grafite, que faz arte em não só Araxá, mas várias cidades, né, do Brasil. E o Rafael, que está sempre produzindo, né? Um cara que tem sempre aí os seus 10, 15 livros de gaveta aí, sempre esperando a oportunidade. Foi premiado agora, né? Foi premiado recentemente. Agora é hoje, por acaso, né? Essa semana? Foi essa semana. Eu vi a chamadinha na Jornal Sintonia. Cidadão. Eu sempre esqueço os nomes. Não, mas, o Rafael foi premiado na CEP, né? No governo de Pernambuco, no prêmio de poesia. Prêmio Infanto Juvenil, ele foi na categoria juvenil. Mas ele teve uma moção para Araxá também. Acho que eu vi hoje essa notícia. Não sei se você viu. Também não. Acho que foi. Em relação a esse prêmio. Recentíssimo. Muito legal. Merecido demais. Quer dizer, né? O cara tá aí sempre produzindo alguma coisa também, né? Tem ótimos trabalhos. É um cara muito talentoso e gente boa demais. E aí o contraponto, assim, da onde surgiu a ideia do contraponto? Pois é, o contraponto foi um grupo de amigos, né, alguns empresários também, chegaram para mim e falaram, poxa, a imprensa de Araxá não tem ninguém que critica, não tem ninguém que opina, que faz uma abordagem mais crítica, não é só releases. Paraíso, tá no paraíso. Para cutucar. E sim, ele não nasceu com essa proposta de ser político, de ser de oposição, mas falar assim, a verdade, falar o que precisa ser falado, né? Elogiar quando precisar elogiar, né? Mas ter alguém que fale, as coisas precisam ser faladas, né? O contraponto surgiu também com isso, né? Entendi. E como deram essa cutucada e o Alan também já tinha me falado alguma coisa, aí eu resolvi criar esse programa, mas a gente pensou no formato, né, para ficar diferente, para ser uma coisa inovadora, para achar, e pensou nesse formato de roda viva, né, tipo painel, onde a gente fizesse uma abordagem mais aprofundada. Então, a gente começou em fevereiro, né, o programa tá indo bem, a gente está tentando aí, sempre, toda semana, oferecer um assunto que seja interessante, que aborde algo que interesse a quem está atual, né? Quem está do outro lado, né? Essa que é a pegada nossa lá, é o desafio. Qual que é o assunto da semana? Só para nós. Da semana que vem, no caso, né? Que esse daqui vai ao ar. Semana passada nós conversamos com o Rogério do Mountain Bike, né? Falando da Copa Internacional que começa em outubro. E essa semana nós vamos conversar com o Thiago Toscano, que é presidente da Codenge. Nós vamos abordar essa questão da situação do grande hotel, como é que se vai
municipalizar alguns serviços do Aham. parque. Esse é um Par assunto de fora, bacana, né? Porque Aham. a gente não fica sabendo muito das coisas, o que tá acontecendo de verdade, né? Aí o Thiago ele é muito transparente, né? Ele fala tudo que precisa falar. Ele não é político, né? Do jeito tradicional. Ele não esconde nada. O que você perguntar, ele responde. Já fizemos uma vez o programa com ele. Agora a gente vai mais atualizar os assuntos. Então, essa semana o papo é esse. Legal. E as pautas ali, beleza. O programa surgiu com a ideia de trazer um jornalismo diferente, né? Mais livre do Exato. que tem na cidade. E as pautas? Elas são semanais? É um clique ali que teve? Às vezes você joga um lá pra frente, mas... É desse jeito. Você sabe como é que você faz o programa. Né? Não tem muita diferença. Né? A gente tenta pegar... Eu não gosto muito do hard news, não. Né? Aquele negócio já acontecendo, aquela polícia, não sei o quê. Esse assunto, de vez em quando, que a gente entra nisso. O assunto tem que ser... a gente pensa no assunto com certa antecedência, mas ele fica em aberto até na véspera, né? Porque se surgiu algo que seja relevante. Na época da Covid a gente fez muito, né? Aumentava os casos, a gente debatia, levava especialistas e debatia a fundo o assunto. Algum Legal. fato político aconteceu, assinou um decreto segunda-feira, na quarta a gente falava sobre aquele assunto específico. Então é assim, a gente já deixa algo na manga, né? Mas sempre esperando aquele assunto oportuno, Sim. aquele assunto do momento, para pegar o time dele. E o pessoal, assim, já teve muitos convidados, né? Que até Muito. comentando, não sei se eu já falei, mas Já vai pra quase um ano aí. Exato, e são já 3 por programa, né? Então, você estava muita falando gente. da produção. A produção, eu faço toda a produção, né? Monto o programa todo. É ideal que a gente tivesse uma estrutura com vários produtores profissionais Sim. trabalhando, mas a gente, na realidade, Aqui a gente não é não assim. gasta também, não. A Pois produção é. aqui é tudo na raça. Lá é desse jeito também, a gente faz na raça, eu marco com todos, e a gente, por ser de Araxá e conhecer muita gente, né? Facilita bastante, então a gente fecha o assunto e corre atrás dos entrevistados. É difícil, porque tem gente que na hora H dá o canto, sabe disso. É difícil. Aqui até hoje ainda não teve, Você não. deu né? sorte até hoje. Até hoje nós demos sorte. Mas Mas porque acontece. né, por semana ali, ajeitadinho, ele tem que lidar com 3 às vezes, né? Nossa. Com No 3. mesmo dia aí ao vivo, se der o Ao canto na vivo. hora. Aí você tem que se virar. Aham. Eu fiz, por exemplo, há pouco tempo, eu gravei um programa maravilhoso com o Diego Barreto, escritor, e ele é vice-presidente do iFood. Conheci o cara por acaso, a Olha gente que conversou, bacana. ele muito acessível. Gravamos o programa, ficou lindo. Aí, quando foi- eu fui usar, o programa tinha perdido, deu um pau na ilha lá, perdi o programa. Mas Cara. você tem que amarrar a cara, pedir desculpa pros convidados, depois a gente vai fazer ao vivo e tal, mas Nossa, difícil. E esse foi gravado. esse foi Esse não foi gravado ao e vivo. perdido agora. Gravado e perdido. Perdido, essa você tem que pedir desculpa, pessoal. Gente, aconteceu isso. Mas são coisas que a gente não controla, né? Não tem jeito. Aham. Então, e aí, tipo, como que é um contato? Vice-presidente do iFood e tal, aí é o assunto empreendedorismo ali, o que Ele tem um livro muito importante, chama Nova Economia. Que ele é realmente o que está acontecendo no mundo, né? A quebra de paradigmas, né? Empresas tradicionais que estão perdendo espaço para empresas novas. Os bancos são os melhores exemplos disso, né? Sim. Os Nubanks da vida estão deixando muitos bancos fortes para trás. Então, Tô falando muito de Open Bank, que eu não cliquei ainda pra ler o que é Open Bank. Você já viu? Essa Só semana. sei a tradução no speaking. Muito, enfim. Mas Despertei. então ele domina muito bem essa área e esse livro dele é uma aula para quem quer entender de nova economia, né? De um pouquinho dessa revolução que está acontecendo, os novos formatos de negócio. Sim. Então ele falou sobre o livro e eu levei 2 convidados, né? Que foi o Álvaro do Cefet, que tem um ecossistema, que é o Vale do Nióbio, né? De ecossistema de startups, e uma pessoa da Wally também. A gente ficou ali no papo bacana, foi bacana, mas Que legal. não virou. não foi. Mas então, mas é muito bacana também, por mais que seja um canal que tenha pauta, também bastante diverso, né? Porque ao mesmo tempo que você tá Não, e falando precisa aí do da pauta ali, né? Não tem como fugir. não tem como É o fugir, estilo, né? mas eu falo assim, aí nesse dia foi empreendedorismo, tá perdido, mas beleza. Eu já vi também falar sobre polícia, segurança. Isso, a gente falou até de sobre- poesia, é bem diversificado, né?
poesia, segurança, violência contra a mulher, câncer. Então a gente fala de vários assuntos. E assim, a gente não fica, né, não pode ficar só assuntos pesados. De vez em quando você tem que ter um assunto leve, se dar uma mesclada. Claro que assunto leve dispersa a audiência, mas paciência, você tem que correr esse risco. Né? Eu vejo muito assim, a gente mesmo aqui, né? O assunto leve dele é pautado, né? Não, e o assunto dispersa a galera, mas assim, quem tá fazendo, né? Quem tá entregando esse produto? Né? Dispersa, mas você tá oferecendo um conteúdo diferente, pessoas diferentes, né? Você tá oferecendo a oportunidade de conhecer gente, né? Sim. E esse é o perfil que você gosta? E a gente tem muitos, esses fatos de você ter 3 convidados toda semana, te abre muita possibilidade, né? A gente costuma repetir o convidado, mas é muito difícil. Então a gente tá sempre Mas repete conhecendo. o convidado, mas o assunto é outro, O assunto né? é outro, exatamente. E outra coisa que eu tava pensando aqui, eu não sei se eu esqueci de algum dos seus projetos que eu queria falar também, que foi sempre o papo, o programa Contraponto e tinha mais uma... Os livros, né, que a gente falou. Os livros, tinha uma coisa academia, que eu queria... a gente falou também. Da academia a gente falou também. Eu não lembro se Não, tinha mais um projeto. Não, a gente comentou antes do comunicólogo. Comunicólogo. O que é comunicólogo? Porque isso aí tá no seu currículo. Comunicólogo, essa palavra danada, é quem forma comunicação, né? Aí na especialização de jornalismo ou publicidade. Comunicólogo é mais chique, né? Eu acho uma bosta, mas é ciência. Então, aí, assim, uma coisa que assim, você não falou muito pra gente, né? Mas a transição da faculdade pra... Foi direto pra TV Integração? Não. A faculdade todo mundo sabe, né? Sai de faculdade, você sai no zero, né? Então, à esquerda. Zero à esquerda, né? Você sabe muito bem. Então, assim, comecei no Jornal Correio de Araxá, com o Atanajudo Cortes. O Atanajudo, inclusive, que eu vou homenagear no próximo livro que eu vou fazer, que eu devo lançar no fim desse ano ou início do ano que vem, que é um suspense. Que bacana. Depois eu fui para Jornal Tempo, depois Rádio Cidade, da Rádio Cidade que eu fui para a TV. Entendi. Então teve um períodozinho aí até você chegar na TV. Mas tá, e como é que foi entrar na TV? Foi do nada? Alguém falou lá... França tá arrebentando. É ele. Ou passou... Traz pra Globo. Traz pra Globo. Você sabe que tem os quem indica, né? Não adianta. A gente tem amiga tem pra isso. Então eu tinha uma amiga lá na época, Regina Silva, e ela me chamou. Né? Aí ela me chamou, eu me adaptei bem. A TV foi um veículo que eu me adaptei muito rápido. Sim. E logo depois ela saiu e eu continuei. Mas foi graças a ela que eu entrei aqui se não me engano, não sei se era TV Jaguar ainda não. Era Jaguar, depois passou para TV União, depois Integração. Tá. Então todo esse processo. Filial da Globo. Até o processo de digitalização, todo esse processo eu acompanhei lá dentro. Entendi. É uma empresa muito bacana de você trabalhar. Mas aí você saiu de lá depois que deu 30 anos de Globo, aí você falou, não, deu cansei. 22 anos de Globo. 22 anos. Aí quando dá 22 anos, né, quando dá 10, quando dá 15, você olha, você tem algo que você pode acrescentar, tem algo que você pode aprender, tem algo... Tá bom? Para mim não tava. Né? Para mim não tava mais. Não era a mesma empresa que eu tinha entrado. Sim. Então eu falei, não... E eu já estava começando a escrever, né? Então eu falei, vou sair do jornalismo e vou para a literatura. Só que em jornalismo não te deixa nunca, né? Você sai dele, mas ele não sai de você nunca. Sim. De você, jamais. Então, até você propôs fazer a vida inteira, né? Que você, teoricamente. Até na literatura, né? Você tenta fazer um texto mais literário, mas é difícil. Mas e o repórter policial aí, você falou que não é uma coisa que é muito sua praia. O texto policial? Tipo, de ser mais, como é que fala? Polêmico, de ser mais... Não é polêmico, como é que fala a palavra do jornalismo quando é aquele... Tá, o Rádio News aí, o mais pesado. Aumenta, mas não inventa, né? Hoje não é mais, porque a TV era, né? Então, assim,
20 anos. Sensacionalismo era a palavra. A TV não era sensacionalista, né? Não, nunca foi. Mas, assim, é um jornalismo pesado, né? Jornalismo de pauleira, de ser ameaçado, né? Quase toda hora. De receber juiz dentro, mandando você tirar a matéria do ar. Né? Então, assim, já teve isso. Mas só que eu nunca fui processado. Por quê? Sempre fui criterioso nas reportagens. Entendi. Reportagens produzidas, reportagens elaboradas, séries. Elas demoravam a ir para o ar. Só ia para o ar quando estava 100%. Tem furo aqui? Ah, então segura e fecha. Tem furo aqui? Quando ela ia para o ar 100%, estava acabando com todos os argumentos em cima de um cara. Mas ele não tinha o que falar. As provas estavam todas ali. Entendi. Os depoimentos estavam todos ali. A parte dele foi ouvida. Então não tinha onde pegar. Então a TV tinha muito disso, né? Foi 22 anos fazendo isso. É puxado. Porque assim, a gente Hoje em vê... dia é muito questionado, né? Ainda mais na política em si. Não só questionado, mas essa questão do sensacionalismo, acho que você era criterioso. Porque tem muito jornalista aí que mete as caras e fala qualquer coisa e depois arca com as consequências que não são tão... Isso tem demais. Não tô nem falando de hoje, mas de antigamente tem demais, também, né? Muita falta de escrúpulo, né? Até, antigamente e hoje também. Tem muita falta de escrúpulo. De pegar a informação aqui, não esperar nem 5 minutos de apurar, olhar tudo e já jogar no ar. Depois vem as consequências. Né? Então, você acha que o assunto que super atual, assim como você faz no seu canal, tipo assim, as fake news, ou o jornalismo ali de WhatsApp, de Facebook, tudo que a gente vê e que a gente é bombardeado. De WhatsApp? Você nunca viu, não? Não. Eu também não, porque não é o tipo de notícia que eu acompanho. Mas existe. Quem tá vendo a gente sabe que existe. Essa disseminação das notícias e tudo. Você tem alguma opinião sobre isso? É alguma coisa política que é complicado de falar? Ou... Não. Eu acho que nós estamos vivendo uma infodemia, né? Informação demais. Não é muito. Né? E eu tô falando isso para todos os lados, para qualquer tipo de notícia. E sem filtro, né? E assim, as fake news que você falou, as pessoas não têm menor preocupação em abrir uma fake news e passar para frente, né? Não quer nem saber se é. Então, assim, eu acho que os veículos têm que se oferecer um filtro, né? As redes sociais também, o Facebook já está com um programa de tentar filtrar essas fake news. Mas então, mas isso é positivo? O que é positivo? Não, essa filtrada. É filtrada. Então, mas aí você pensa, quem que é o filtro? Você vai tirar as fake news de circulação. Então, mas quem que fala se é ou não é? Ele pode muito bem passar um pano e... Não, mas eu estou dando um exemplo. Por exemplo, existem hoje vários órgãos. Por exemplo, a Folha de São Paulo tem um instituto só para você clica lá, Folha Pura, uma coisa assim. Tem vários assim. O UOL investiga. Você joga a notícia lá e você descobre. Para apurar fatos, né? Para apurar se é verdade ou não. Porque senão você passa informação... Não, são vários. Na verdade, você falou da Folha, são vários, né? Assim, esse é um debate bastante complicado, porque ele fica naquela ideia de tipo assim, até que ponto você está cerceando o direito do outro de falar. Mas ao mesmo tempo a gente trabalha com fatos. Aí você vai deixar que o fato ele sobressai. Então assim... aí virou todo mundo tirou jornalista, né? Todo mundo tira foto, posta lá, posta o texto. Então, assim, precisa saber essa origem direitinho. Não é todo mundo que está apto a falar de determinado assunto, né? Então, acho meio complicado isso. É verdade. É muito polêmico, né? É muito polêmico, mas ao mesmo tempo, assim, por exemplo, tudo que a gente vê, igual eu tô falando, o jornalismo de WhatsApp, as coisas que são compartilhadas, as fotos que a gente vê, enfim. Você falou de uma coisa interessante, que tipo assim, quem tá falando? Pelo menos quem tá falando, né? De onde vem, de como foi apurado isso. Esse é um assunto que a gente até evita aqui no canal, a gente tenta não entrar tanto em polêmica, mas hoje você trabalhando direto, né, com o jornalismo, é um assunto que você lida com isso. A gente até fez no Contraponto lá um programa sobre fake news, né? A gente levou advogado, levou
muita gente da área para discutir esse assunto a fundo, né? Porque é um assunto que mexe com todo mundo. O impacto de uma notícia maldosa, né, e que é passada por todo mundo, ela é muito grande, né? Então você precisa. Aí não estou falando de. Tem veículos também que se soltam as notícias sem a menor apuração, sem preocupação. Né? E às vezes pensando lá na frente, né? Às vezes solta notícia falsa aqui para lá na frente às vezes repercutir alguma coisa, né? Tentar ganhar audiência a todo custo, né? Audiência a todo custo. E acompanhando lá, segue o Felipe, seu primo, que está convidado aqui, deve estar assistindo a gente, falando da Bolsa, né? Com tudo que tem acontecido na China, com os discursos aí, etc. Ele acompanha lá. As notícias, elas influenciam, inclusive, a economia, né? Então tem que tomar muito cuidado. Mexe com tudo. E nesse meio do caminho, teve algum furo bombástico que você chegou a noticiar? Falei, não tô acreditando que eu tô... Há muitos, né? Muitos. Mas tem um impactante, assim? Não, eu não lembro, assim, de... Não, pra você, assim, falando, não, isso eu não... Fui o primeiro a noticiar esse caso aqui, ó. Eu nunca tive essa preocupação de ser o primeiro a noticiar o fato, né? Modo de dizer, mas assim, eu sempre... Porque às vezes tinha muita gente que saía, dava notícia de primeira mão, mas depois tinha que corrigir, né? Uhum. Então eu preferia já trabalhar a notícia com ela como um todo. E aí eu já não tinha... A abordagem não era o furo, né? Não era aquele furo. Aconteceu tal acidente com tantas mortes. Esse tinha aquele assunto imediato de registro, mas já tinha uma equipe, por exemplo, trabalhando nos bastidores daquele acidente. Né? Então, eu preparava a notícia mais ampla sobre aquele fato. O que aconteceu com isso, de onde que veio repercussão ali, ouvindo pessoas que estavam na hora. Então, assim, esse imediatismo nunca me encantou muito, não, porque era muito furado, né? O furo era cheio de furo. Depois você dava uma notícia ali que não era aquilo, você tinha que aguentar muita reclamação, muito processo, que se deu informação errada aí. Uma vez, vou te dar um exemplo, uma vez, que nós, a gente estava no Jornal da Noite em Uberaba, no auge da Exposebu, quando tinha show e tal, e a gente deu uma informação lá, a editora deu informação, que a previsão é de que o show com o maior público seria o do Sandy Júnior. E tinha logo depois do Leonardo. Aí a assessoria do Leonardo ligou depois e falou, não, quem garante a vocês que vai ser? Não, o Leonardo está inconformado com essa informação de vocês aqui. Quer dizer, foi um ímpeto, né, da editora, que depois se confirmou que Sandy Júnior realmente era o maior público, mas você não podia criar expectativa. Mas não podia tirar o outro, né? O outro também estava na expectativa, né? Tinha que esperar. Porque você tem uma força muito grande, né, nos veículos, né? Principalmente TV, você tem uma força muito grande, né? Com informação dessa, você induz muita gente. Ixi, então não vai ter ninguém, não vai lá. Deixar para no Sandy Júnior. A responsabilidade é muito grande, né? Sim. E agora, o programa Contraponto agora, você tem uma visão de longo prazo dele? Ele vai até novembro, depois a gente vai dar uma parada. O ano que vem a gente vai talvez reformular, ver algumas coisas, voltar lá para fevereiro ou março, para a gente dar uma pausa boa, para a gente repensar o programa. Bacana, então nesse tempo não vai ter polêmica do França na internet, então. Nesse o pessoal pode ficar tranquilo aí, dormir tranquilo, dezembro, janeiro, por aí, pode ficar tranquilo. Até lá o bicho vai pegar. Legal, massa. Tem que entrar no Twitter aí, né? Você já tem conta no Twitter? Eu tenho, mas nunca fui fã de Twitter. Nunca gostei. Texto muito curto, muito rápido, né? E você tem que... Pelo que ele está falando, ele apura bastante as coisas. É um jornalismo diferente, isso é interessante. Eu acho o Twitter meio superficial, né? Você joga ali e deixa a coisa rolar. Joga a bomba, deixa pegar fogo. Então, não é minha praia, não. Então, no Instagram, você tá como Luiz Humberto Franca. Luiz Humberto Franca, É isso. E acompanha lá também, serviço? Você solta uns cortes? Lá no Instagram? Sim, soltam as pílulas do contraponto, solta informação do que vai sair. E tem a página do contraponto mesmo no Instagram, né? Contraponto Araxá. Ah, legal. A página do Contraponto não conhecia, tava te seguindo pela sua conta pessoal.
E tem mais algum projeto além do Contraponto que tá rolando? Não. Além Não. dos livros, além Não, por enquanto da academia. academia, a gente tá começando agora, né? Entrei tem pouco tempo, tem 3 meses, assim, a gente tá fazendo alguns projetos, né? A gente já participou de uma live com as academias, a gente está com a intenção de reativar a academia juvenil no ano que vem, que é um projeto que já houve. Então, a gente precisa mobilizar essa moçada, né? As crianças, os adolescentes, para esse amor à literatura, né? Porque só assim a gente vai conseguir manter esse ritmo, esse serviço que foi feito pelo Fiorachado de incentivo à leitura. A gente tem que pegar essa chama aí acesa e manter. E nos tempos que a gente tá hoje também, difícil, porque a molecada ficou muito tempo distante, né? Da escola também, né? É mais um incentivo, é mais uma coisa diferente. E hoje né? o escritor, com essa concorrência, né? A pessoa, para ler um livro, ela tem que querer muito. Sim. É uma série, é um WhatsApp, tudo concorre, né? Então, É um joguinho, é um rede joguinho, social, é tudo. para você pegar o livro sem querer muito. E o livro tem que ser atraente, o escritor tem que se obrigar a escrever algo diferente, né? Então fazer livro, fazer não faz mais sentido. Você tem que ter uma proposta interessante que possa realmente prender o leitor, né? Legal, Essa parte aí da informação que você falou, né? Tanta informação chegando. Eu não sei se eu vou parar para ler um livro, não. Exatamente. Não sei nem se eu vou parar para assistir 2 horas de um programa, né? De repente, a hora que você vê, você tá imerso ali no negócio, você nem Mas não você liga nem a continua TV. ligado aí, não sai daí, acompanha. Já aproveita, curte, compartilha, né? Curte, comenta, Inscreve aí no compartilha, canal. se inscreve no canal, se inscreve no programa Contraponto do Luiz Humberto. Opa, a gente agradece. Mas pegando nessa linha aí, esses dias eu tive uma informação muito interessante que um rei, na época dos reis, um rei com 22 anos, ele tinha a mesma informação do que hoje uma criança de 8 anos tem. Oh, caraca! Trouxe um Não, dado olha pra você ver que importante. interessante. Mas não pesquisa no Google, não. Pra não passar Não. vergonha. Não, fala assim, pode ter 2 pra cima ou 2 pra menos de erro aí, mas é essa a média. Não dá mais. Mas é essa a média. Um rei de 22 anos tinha a Isso. mesma informação que uma criança de 8 hoje. Isso é muito louco e faz todo sentido, né? Então, a gente sabe. é né? essa informação chegando. Você com um aparelho na mão, você pega a notícia de qualquer lugar. Né? O que fazer com essa informação, né? Então, usar ela pro bem, muita gente não tá usando, né? Mas, vida que segue. É isso aí. É complicado, viu? Luiz, mais alguma coisa que você queira falar pra gente? Mais algum projeto? Futuro? Alguma coisa diferente? Só o livro, aí? né? Que tá vindo aí. Esse livro devo lançar no fim do ano que vem, ou fim desse ano, ou início do ano que vem. Esse livro é meio a história do Lázaro, só que é o Lázaro do Araxá. Aqui na década de 80, Caramba! teve uma pessoa na região aqui de Itaipu, chamado Bandido de Itaipu, o Homem Barbudo, eles tinham um punhado de apelido, o Rambo de Perdizes. Tá na ajuda inventava esses títulos. Assim. Esse cara legal. aterrorizava a região, só que ele não matava igual o Lázaro. Né? Ele só entrava nas casas para roubar Dava um alimentos. sustinho. E saía, só que a polícia não conseguia pegar. A polícia ficou quase um ano fazendo perseguição com helicóptero, cães, farejadores, para conseguir pegar. Então o livro, eu estou contando isso um pouquinho, dessa reportagem que eu fiz na época no Correio, foi a minha primeira reportagem no Correio, colocando um pouquinho de ficção e misturando as duas coisas. O livro vai chamar A Caçada. Que bacana! O Lázaro do Cerrado. O Lázaro do Cerrado. Vou ler o livro lá, hein? Pois é, tá chegando aí. Estamos fazendo algumas pesquisas, finalizando o livro para. Não, e foi uma história muito bacana, hein? E nessa época, você cobrindo isso aí, foi comoção ou a notícia não chegava? Tão rápido. Era outra realidade, né? Sem internet. Você Escrevia no papelzinho, né? Chegava a informação lá, passava. vinha por telefone, né? As pessoas perdidas ligavam, aconteceu isso, a gente ia para lá. E esse bandido, no final, ele foi morto, né? Numa tocaia pela polícia. Então, 3 horas da madrugada, a gente recebeu a ligação e correu para lá. Era numa fazenda. O nome da fazenda diz tudo, era Fazenda Cafundó.
Você andava, não chegava Jura. nunca, não, mas andava. Terra, nós fomos de Fusquinha na época do Correio. Então, aí no final, assim, depois parece que o mundo tá acabando, você tinha uma baixada, assim, uma fazenda lá no fundo. Aí era onde a Fazenda Cafundó. E é onde ele tava lá. Então, Você chegou e já tinha acontecido. já tinha acontecido. Eles vinham acompanhando o rastro dele há muito tempo, quase um ano, igual eu falei. Depois fizeram um cálculo de mais ou menos onde que ele ia atuar e fizeram. Tiraram o pessoal da cercado. casa e fizeram cercado para pegar lá. Aí eu conto a história, vamos ver como é que vai terminar, se vai terminar igual na Que história, hein? vida, hein? Contou a história real e não E deu deixou spoiler. interrogação, Não deu é. spoiler da nova. Tem muita ficção no livro, então. E você acompanhou essa do Lázaro aí? Te fez lembrar aí que você começou a fez escrever lembrar. ou não? Não, já estava pronto. Na pandemia eu escrevi esse livro que eu já queria escrever há muito tempo. E aí veio a história do Lázaro, falei, poxa, tá na hora de eu botar esse livro para fora. Aí vai estar esse embalo e vou divulgar esse livro. Bacana. Então tá preparando aí mais esse projeto. Lazinho de Cerrado. Lazinho do Lazinho Cerrado. de Cerrado. Show de É isso bola. aí. É isso aí, então, Vexão. Bom, show de Né, bola. o Obrigado. França, pelo- Luiz. França. Certo. Alguma dúvida aí, Patito? Quer mandar um abraço pro convidado? E quando tiver lá, tiver a tarde de autógrafos, a gente vai lá. serão. Prestigiar, não? É isso Faz aí, questão ué. da presença de vocês. É isso lá. aí, não, lógico. Postar uma fotinha aí no Instagram, Isso. divulgar, ajudar a divulgar, Peixe lógico. grande na área aí, ó. É, Isso ué. aí. Nosso convidado é o peixe grande da rodada, o peixe grande desse, cheio de livros. Show de bola. Show de bola? Beleza, Certo? moçada. Consideração, Excelente. alguma consideração Só final? agradecer Não. Ah, vocês não, pelo não. espaço. Agora tem o quadro que todo programa agora tem esse É a quadro. pegadinha? O que que é? Não, é Não. assim, ó. Você tá com a caneca, com o seu rosto tal, linda, maravilhosa. Aí, ó, já E fazendo pra você merchan. ganhar a caneca, Canecas. você viu que a risada do nosso amigo aqui parece já um indicou chevette que acelerado, né? Já indicou que coisa boa, não é? Então, assim, a gente pede assim, pra você contar um caos ou uma piada, alguma coisa. Se o nosso Monza acelerar 3 vezes, a caneca é sua. Piada? É, ou um caos, caos. Mas não é obrigado, não, É. tá? Ele Não é obrigado, insiste, é, ele eu- coloca, ele falta ele Mas levantar ontem, da mesa ontem e colocar. saiu, hein? Ontem saiu. Mas saiu porque o Vitão roncou, né? O Vitão tava dormindo ali, Então. um dos nossos produtores, ele costuma dormir. E aí ele dormiu e o convidado chorou de rir, né? Mas então eu vou fazer uma piada aqui. Você faz favor de rir. Pra levar, quer levar Não a é boa, não. caneca. Tem a ver com caneca, tá? A piada. Você acha que vai... Você que vai tomar no caneco. Eu vou tomar no caneca. Aí o cara tava namorando uma menina muito bonita e tal, e tava querendo casar com ela, né? Aí ela chamou ele para conhecer o pai, né, que tinha uma fazenda. E esse cara, ele tinha uma mania de estar tomando um café na caneca, ele tinha mania de fazer assim, ele adorava. Todo o restinho do café ele fazia assim. E a mulher falou pra ela, não faz isso na casa do papai não, que eu não gosto. Ele já ficou grilado. Nossa, como é que eu vou fazer? Por que isso é engraçado? Aí ele chegou lá, se viu o cafezinho pra ele na caneca, ele tá achando bom que ele tem. Na hora que tá acabando o cafezinho, ele falou, nossa, o que eu faço agora? Eu tenho que balançar isso aí, não dou conta não. Aí ele chamou o sogro na janela e falou, esse gato todo aqui é do senhor? Eu gostei mais do suspense. Esse gato é do senhor? Aí balançou, ele deu direitinho o café dele. Você que tudo assim. Esse gato é seu? Aí, ó, levou. Como se ele já não fosse ganhar de qualquer jeito, né? Eles são fortes demais. Isso aí. França, brigadão. Obrigado a Valeu, você, bem, gente. valeu Muito obrigado. demais. Dele, obrigado pela Um caneca brinde. personalizada. Obrigado, bola. Cari Canecas, pelo Show de presente bola, aqui viu? para todo mundo. Vire. Vile Propaganda, Moção, ajudando a gente também. E Cari Canecas tá lá, @CariCanecasAraxá. E dá uma olhadinha aí na descrição também para você fazer seu orçamento e presentear. Segue, compartilha. Curte, comenta, compartilha. Deixe seu comentário aí. Hashtag Lazinho Do Cerrado. Lazinho do Cerrado. Fechou. Certo? Alô, moçada, obrigadão. Valeu. Um Obrigado. abraço.